Agora, se a paz estiver enchendo o teu coração, então vá dar passos em direção à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu queria te convidar a abrir Gênesis. Gênesis 2. Lembra que eu falei que eu estava sonhando? Lembra da passagem do menino, que alguém estava orando pelo menino? Sabe, muitas vezes nós clamamos ao Senhor por respostas ou por bênçãos. A Bíblia, sempre que ela se refere à chuva, ela sempre está se referindo a bênçãos. Mesmo no dilúvio. Mesmo no dilúvio. Foi quando Deus pôde renovar a aliança com o seu povo. Então, sempre que a Bíblia fala de chuva, ela está falando de bênçãos. Ela está falando de um mover de Deus para transformar uma situação. Ou vocês imaginam que numa terra seca, árida, o que é a melhor coisa? Chuva. E ele fala inclusive da chuva serôdia. Ele fala que o profeta creu porque viu uma nuvem do tamanho de uma palma da mão, e ele disse: aí vem chuva. Ninguém creu, e a chuva veio, porque ele cria no Senhor, ele acreditava no Senhor. Mas Deus opera milagres da forma como ele bem entende, da forma como ele bem quer. E nem sempre nós enxergamos essa chuva vindo, nem sempre nós enxergamos a bênção chegando e sendo derramada sobre as nossas vidas. Porque nós só olhamos e só cremos naquilo que nós vemos. Nós temos dificuldade, ou eu tenho dificuldade, então, de crer que às vezes uma coisa ruim pode ser transformada numa bênção pelo Senhor. E eu queria ler uma passagem aqui de Gênesis capítulo 2, que diz assim, eu vou ler a partir do 4, do verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. E aqui ele está falando entre o terceiro e o sexto dia, antes das ervas e antes dos homens. E não fizera chover sobre a terra. E se há sequidão, há deserto, para onde nós vamos olhar? Para cima, esperando chuva. E aí eu fiquei pensando e lembrando, quando a pastora disse, e contando que o pastor já orava, não partiu de mim. Esse movimento partiu num instante em que alguém, nesse caso específico o pastor Cleomar, dobra o seu joelho a 12 mil quilômetros de distância daqui, dizendo: Senhor, eu não vou fechar uma porta que o Senhor abriu. A igreja lá já está estabelecida há 6 anos. E talvez durante dias ou meses, eu ainda não sei a data, não sei por quanto tempo ele tem orado, durante talvez dias ou meses, ele deve olhar para cada um que entra na igreja e talvez pense assim: esse, o Paulo, o João, o Maurício, talvez é isso que Deus vai levantar para continuar esse trabalho aqui. Ah, ele vai enviar alguém aqui do lado de lá. Mas o que Deus faz? Deus move alguém do outro lado para que o sonho dele se cumpra. E lembra
lembram, uns cultos atrás, eu disse que eu queria parar de ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês lembram disso? Eu disse que eu não queria mais ouvir a voz, porque o meu medo era ouvir e não obedecer. Mas eu queria ser sensível ao ponto de que todos os meus passos e as minhas atitudes fossem de acordo com a vontade do Espírito Santo. Olha, nós ainda podemos não ir. Ainda podemos não ir. Porque nós também, eu quero abrir um parênteses aqui, nós somos mestres em acertar quebra-cabeça e dizer que é de Deus, não é verdade? Sim ou não? Vocês ficaram quietos? Vocês não concordam com isso? Quantas vezes a gente diz, deu isso, deu aquilo outro, a gente junta todas as peças, mas não era esse o desenho que Deus estava querendo, era outro. Mas eu sei que o final dessa história nós só vamos conhecer através de videoconferência ou de um vídeo que nós vamos mandar aqui. Eu creio nisso. Mas eu quero chegar no versículo 6. Vou ler o 5 antes. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Nem sempre o teu solo vai estar regado, tu olhando e esperando a chuva de cima. Talvez tu não enxergue nuvem nenhuma, mas mesmo assim creia, porque Deus move o sobrenatural para agir no natural do homem. E em vez de chuva, Ele envia nesse tempo uma neblina que sobe da onde? Da terra. Não uma chuva que cai do céu, mas uma neblina que subia da terra e regava toda a superfície do solo. Olha quantas vezes nós esperamos soluções de um lado, entendemos que é daí, e no final das contas aparece de onde a gente menos espera. E nós nos entristecemos, nós ficamos apreensivos, nós ficamos com medo, porque falta fé. Porque se nós tivéssemos uma fé maior que um grão de mostarda, ou do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para o monte, sai daqui e vai para lá. Não é isso que diz a palavra? Quem é capaz de chegar na esquina, olhar para o morro da TV e dizer, sai daqui e vai para o lado? Olha, eu diria que daqui ninguém faz, e diria que 99,9%, eu vou deixar um 0,01, vai dizer assim, tá louco. Tá louco. Mas qual é a nossa fé? Qual é a nossa fé? Quando eu vi o Marlon aqui em cima, eu lembrei de um episódio, eu não sei onde é que eu e o Marlon estávamos, mas Satanás usou a boca de um irmão para levar uma garrafa de vinho, para tirar o Marlon dos caminhos, e ainda dizer para ele, cara, tu não serve para nada, tu não vai dar nada, por que tu está fazendo isso? Por que tu está lendo da palavra? Por que tu está pregando? E olha, não era nenhum fariseu, era Pedro dizendo isso para ele, era um irmão dizendo isso para ele, boca alugada de Satanás. E o que o Marlon faz? Chora, entende que aquilo ali é ele mesmo, que ele não serve para nada,
não sai mais de casa, vai nos cultos, mas não sai de casa, não faz nada. Não. Ele creu que ele era filho de Deus. E que Deus tinha algo muito maior sobre a vida dele. E que ele ia ser usado não só para pregar o evangelho em Cocal, não só para vir aqui testemunhar, mas ir para o Malawi, ir para a África e pregar em todos os cantos, porque ele não reconheceu como de Deus aquela voz que o acusava: tu não vai dar nada, tu não é ninguém. Lembra disso? E hoje ele faz talvez um embrião do maior projeto missionário e evangelístico da igreja luterana. Aleluia. E sabe, nós podemos embarcar ou ver passar. Dizer: oh, o irmão foi. O irmão está indo. Ah, eu não sei qual é o meu ministério. Levanta do banco e vai. Sabe? Talvez tu nunca vá para a África. Mas o projeto não é ir para a África. Viu o que ele falou? Ele entrou em contato com todos os CDLs. Nós vamos aonde? Para o centro. Não é nem no bairro, é no centro. Eles é que virão a nós. Aproveita, seja usado, se sinta participante, não da igreja, mas do reino. Porque Deus tem muito mais para fazer na tua vida. É confortável e ótimo nós sentarmos aqui. Mas eu não sei se essa... Não sei. Tenho certeza que essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas é nos transformar e enviar-nos.